Olá, mais um programa do Canal Sim, hoje com o professor Carlos Eduardo Fernandes, que vai contar, assim como nos últimos programas nós tivemos convidados que destacam sua experiência, o Carlos Eduardo, ou Cadu, vai contar para nós um pouquinho da sua trajetória. No tempo que temos, no espaço que temos, agradeço ele ter aceito esse convite, porque sua história é uma das mais bonitas dentre as histórias de professores nesse país. Com vocês, Cadu, Carlos Eduardo Fernandes. Olá, gente, tudo bem? Bom, como a Luísa já me apresentou, eu sou o Cadu. Eu vou contar um pouco da minha história formativa até o lugar que eu estou hoje, que é a coordenação de uma escola bastante querida no Paris. Bom, tudo começa em 1983, quando eu nasci. Mentira, é sacanagem. Tem uma coisa que é importante eu contar antes de falar um pouco da profissão, é que eu estudei numa escola que eu tenho muito carinho, que é a ETEC Carlos de Campos, que fica no Brás, né? E nessa escola eu tive uma experiência incrível durante a adolescência, que era de autonomia. Eu posso dizer que é absoluta, não é nem quase absoluta, é absoluta. Então era uma escola onde ela prezava pela sua autonomia e você conduziria os seus estudos, você tinha a sua responsabilidade. Fiz um curso lá curso técnico, desenho de comunicação visual, e no outro turno eu fazia o ensino médio, então eu passava o dia na escola, né? Foi lá que eu entendi o que era estar na cidade de São Paulo, foi lá que eu entendi o que era estar com outros sujeitos, o que era estar envolvido com um processo de criação permanente, com muitos amigos que criavam, que tinha uma lógica de operação que era muito diferente. Estou falando do final dos anos 90, então isso de alguma maneira fez com que eu tivesse trânsito num lugar que é difícil, que é da adolescência muito padronizada, e eu pude viver experiências diversas. São amigos que eu carrego até hoje, né? Inclusive sou casado com uma pessoa que estudou comigo. Bom, de lá eu fui fazer graduação com uma convicção, eu queria ser professor, e aí fui fazer educação artística na Universidade Estadual Paulista, no campo do Instituto de Artes, ali no Ipiranga, né? E lá então me graduei. Me licenciei com habilitação em artes plásticas, fazendo um namoro durante o período todo com teatro, né? Uma coisa que eu descobri que eu não tinha nenhuma experiência antes de entrar na universidade. Talvez hoje eu seja mais apaixonado pelo teatro do que pelas artes visuais, se a gente pode colocar as coisas em caixinhas ainda. Às vezes eu acho que não dá mais para colocar em caixinha, né? E aí saio de lá com o desejo de ser professor e fui para a Prefeitura de São Paulo, presto concurso, passo ainda durante a graduação, fiz acho que no final do segundo ano, e aí fez com que quando eu fosse chamado, quando eu colasse grau, já fosse para a escola, o que faz com que eu chegue na escola, assim, saí da faculdade e cheguei na escola. Então, começo com uma experiência muito bonita, porque fui parar na escola que eu tinha estudado, na quarta série, que era a MF Roquete Pinto. Tinham professores que tinham sido meus professores, e chego para trabalhar na EJA, né? Então, que é um sonho de muitos professores, é ter uma experiência na EJA, enriquecedor, e passo um ano, né, atuando com as pessoas mais velhas, com os jovens que também passaram da idade escolar e que foram depois, e essa acaba sendo a minha escola inicial. Eu chego na prefeitura para trabalhar com o grupo da EJA e alguns grupos de oitavos anos. Esse primeiro ano eu preciso dizer um pouco mais sobre ele, porque ele define um pouco o que eu vou fazer depois. Porque eu tinha a possibilidade de dar aula no quinto, no sexto, no sétimo e na oitava série. Não era o ensino de 9 anos ainda, né?
inclusive na EJA. Então eu tinha, assim que cheguei, já a oportunidade de pensar numa experiência contínua dos estudantes ao longo do currículo de artes deles. Então, de alguma maneira, eu administraria e faria a mediação deles ao longo do processo. Então, a minha preocupação era de que maneira eu organizo uma experiência em artes nas quais eles possam conhecer arte e aí com todos os medos de um professor. O que eu levo para a sala de aula, por que eu estou levando, o que eu acredito, o que é bobagem, o que é matar tempo dos alunos, porque você vai precisar se organizar para construir muitas aulas. Para quem tinha acabado de sair da universidade, eu tinha que criar semanalmente 5 experiências diferentes, né, por 1h30, toda semana. Então isso te colocava numa lógica de trabalho que era de criação permanente. O que me fez pensar que era assim, os amigos falavam, mas você vai ser professor, você vai deixar de criar, né? E aí, num dado momento, eu entendo que não, assim, o meu campo de criação é a aula, não é uma obra. Então, eu não estou dizendo que todas as aulas são obras de arte, mas elas encaminham olhares, elas vão fazendo mediação das expectativas, daquilo que as pessoas acreditam. Então, esse ano ele foi muito importante para eu entender o que seria o que eu faria depois, né? Então eu saio de lá porque era um cargo que veio outra pessoa com mais experiência e eu sabia que essa pessoa viria. Desculpa. E aí eu me inscrevo no processo de remoção e vou para outra escola, que é também uma marca da cidade de São Paulo. Eu fui parar no Céu Azul da Cor do Mar, no ano de inauguração do Céu. Então eu chego na escola para trabalhar sem ter luz e sem ter água. E era aquela grande proposta do Céu. Ele era o primeiro investimento público no campo da saúde, educação, segurança, não tinha nada no lugar. O Céu era a primeira marca de uma ocupação histórica que você tinha ali na beira da Jacopêssego, e eu chego para trabalhar lá. E aí é outra realidade, que é o que é trabalhar com sujeitos onde eu fiz sabe aquelas coisas de professor? Tipo, pessoal, semana que vem tragam revistas aí que a gente vai fazer um material diferente, e aí ninguém aparecia com revista. Você fala, pô, tragam jornais também, ninguém aparece com jornal. E aí você demora 2 semanas para entender que não tem banca no lugar, as pessoas não acessam revistas, não acessam jornais. A lógica de acesso à informação lá é pela televisão, não é pelo material impresso. E aí você fala, nossa, mas você parece estar falando de um lugar muito distante. Não, nós estamos falando da cidade de São Paulo, sei lá, 10 quilômetros do centro, talvez um pouquinho mais, 12 quilômetros do centro. Então, isso tudo vai fazendo com que eu tenha um outro olhar sobre a cidade de São Paulo. Se eu estava num lugar que era, a Meffin Roquette Pinto era um bairro consolidado historicamente, a escola é ali dos anos 60 e tal, estou indo para um lugar que está se reinaugurando, aí é diferente. Bom, a diferença é que nesse lugar eu só tinha 8º anos, e aí eu pude focar muito numa experiência que é como é que os estudantes eles refletem sobre a experiência que eles tiveram na escola por meio da arte. Então eu começo a fazer um trabalho com fotografia com eles, né? E aí tenho as primeiras respostas organizadas de alguém que passou a trajetória toda numa escola e apresenta isso em imagens. E ela é bem impactante, o que me faz crer que eu precisava entender melhor como outras escolas, como outros estudantes de outras escolas representariam a sua trajetória por meio de imagens. Então esse é um trabalho que eu fiz, no final das contas, ao longo de quase uma década, em 4 escolas. E eu encontro sempre as mesmas imagens de quem está se formando, né? A imagem do cadeado, ela é bem presente. A imagem da câmera de vigilância e a imagem de portões, né? Portões fechados. Essas são as imagens críticas de uma escola. A outra seria as imagens também positivas. Eles apresentam muito a ideia de janela, isso aparece com frequência, né? Uma espécie de janela para o mundo, sendo super literal.
a ideia de porta aberta, de escada, isso aparece. É importante dizer que em nenhum momento uma escola viu a produção de outra. Então eles encontravam respostas parecidas em lugares bem diferentes. Bom, essa trajetória me levou para uma última escola antes de eu acessar a coordenação, que era a MF Vereador Antônio Sampaio, que é uma escola que eu tenho muito carinho, e que eu chego na escola para trabalhar e descubro que eu sou o primeiro professor a escolher as turmas, e a escola tem ensino médio. Então eu podia escolher as turmas que eu quisesse. E aí eu mais uma vez volto naquele propósito do meu primeiro ano quando eu chego na prefeitura, que era dar aula para os 7º, 8º, 1º, 2º e 3º anos do ensino médio. E por 5 anos eu faço isso, acompanhando, né, a minha meta era essa, acompanhar a turma que entrou, que eu peguei no 7º ano e fui com eles até o 3º ano do ensino médio. Então, que experiência é essa que eu tive com eles por 5 anos? E o que isso revelava da sua trajetória? O quanto eu tinha conseguido ou não mediar as relações com a arte, ou quais eram os conhecimentos e os saberes que eles construíram ao longo desse período. Então, isso para mim era tema central da investigação e das aulas. Eu tentava cumprir um rito com eles, que era de como é que eu vou conhecer linguagens e arte ao longo de um tempo mais alargado. Então eu não tinha a correria dos conteúdos, eu tinha as experiências que eu encadearia ao longo de 5 anos. Isso para mim era muito forte. E aí em 2013, né, eu prestei o concurso para coordenação pedagógica, e aí fui para a coordenação. Foi uma das experiências assim, mais difíceis de tomar, porque eu era apaixonado e ainda sou pela sala de aula, né? Então, mas eu entendia que tinha alguma coisa na sala de aula que eu não conseguia controlar do ambiente todo da escola. Eu não conseguia mediar as relações dos estudantes para fora da sala, e eu sentia que dava para ser mais. E no papel de professor, eu não conseguia ter campo de interferência na organização da escola, na organização curricular, e aí eu senti que a minha experiência ela tinha chegado a um limite. E se ela poderia ficar ali naquele limite da sala, mas eu entendi que era hora de tentar outros tipos de interferências numa lógica escolar, e eu já vinha pesquisando na época o que seriam outras escolas. Bom, fui para a coordenação de uma escola pequenininha ali no Tatuapé, que chama General Otelo Franco, atrás do shopping. Fiquei 40 dias nessa escola e recebi o convite para integrar a Diretoria Regional de Educação da Penha na gestão do prefeito Fernando Haddad, né? E aí topei, falei, vamos ver o que significa então olhar para um currículo num macrocampo, que é de território e de cidade, né? E aí fui para uma das experiências mais intensas da minha vida, foram 3 anos e meio, né? Onde a gente tentou criar um currículo junto com os professores da cidade, né? Fazendo diálogos, né? Tive a chance de conhecer um cara que eu admiro muito, que é o Sidney Dalmo, né? Que trabalha na prefeitura desde a gestão Paulo Freire, trabalhou com Paulo Freire, né? Então, com ideias de que maneira a gente vai criar um currículo na cidade para todas as escolas, em diálogo com os professores. Então não numa política vertical, mas numa política horizontal, o que nos consumiu 2 anos e meio de conversas, até que a gente fizesse os cadernos de direitos de aprendizagem, né, que só foram impressos em dezembro de 2016. Então, essa experiência ela era muito forte, que é de que maneira a gente olha para uma rede que tem 1 milhão de crianças, jovens, adolescentes, né, e que vão poder passar por uma experiência. Se a gente olhar só para o ensino fundamental, 9 anos, se eu olhar junto com a educação infantil, do 0 ao 6, né, são só 7 escolas que têm ensino médio. Então eu não vou fazer nessa conta o ensino médio, mas no mínimo a gente tem
esse 1 milhão de pessoas percorrendo uma rede por 14 anos. A nossa pergunta é, o que é que em 14 anos eu aprendo sobre a cidade, sobre o que é estar nesse local, sobre a história das ciências? E não era só os conteúdos que entrariam, mas que narrativa é essa que eu crio? E que direitos a gente assegura propondo uma rede em diálogo? Como é que cada professor ou professora se coloca nesse lugar que eu não dou aulas, eu faço diálogos e garanto direitos. Então essa foi a tônica do trabalho, né? Por todo esse tempo. Ele tem os seus momentos de maior intensidade, momentos de menor intensidade. A gente fez uma opção por fazer formação dos professores em horário de trabalho, o que tornou tudo mais difícil. Depois a gente teve que responder processos por isso, porque os professores deixavam a sala de aula para fazer curso. Enfim, a gente operava com as lógicas que tínhamos no momento e não por consulta, mas por práticas dialógicas. Isso foi bem difícil de ser feito, né? E até hoje eu tento entender tudo o que aconteceu, porque foi bastante coisa, foi até dezembro do ano passado. Agora o município ele entra numa outra lógica, eu entendo que ele está em continuidade, ainda que tenha algumas paradas, mas é uma história que não parou. Talvez ela não ganhe em volume, mas ela não parou. E aí, por fim, fui para uma escola, né? Acho que essa última parte do que eu preparei para falar, que é a MF Infante Dom Henrique, que fica no Pari, muito perto da ETEC Carlos de Campos. Então eu volto para a história que eu comecei. E ela está mudando de nome, a escola, porque há duas, não posso nem chamar de quadras, porque ele não tem muito quadra, mas a 200 metros da escola viveu a escritora Carolina Maria de Jesus, nos anos 50, né? E aí em assembleia na escola, junto com os estudantes, em conversa com a comunidade, entende-se que a escola precisa ter outro nome. Ela foi contemporânea da construção da escola, né? Então, qual que é a história da Carolina? Uma mulher mineira que migra para São Paulo, catadora de papel, mãe solteira de 2 filhos, negra, mulher, e que potencialmente trouxe para o lugar uma marca que ainda é muito presente, que é o que significa estar muito perto do centro e estar à margem. Então essa é um pouco a trajetória da Carolina, e que a gente vem procurar transformar isso em currículo dentro da escola. Então, a escola entrou numa roda de conversa que é de que maneira a gente faz discussões de gênero, sim, de que maneira a gente faz diálogo sobre a construção da identidade negra, de que maneira a gente acolhe os migrantes e imigrantes. É importante dizer que a escola tem 100 alunos imigrantes de outros países, Bolívia, Peru, Equador, Paraguai, Síria, Líbano, Angola, Nigéria, possivelmente estou esquecendo mais uns 5 países. Mas a escola, 20% dos alunos não são brasileiros ou não tem a primeira língua, o português. Então, a ideia de educação cívica, pátria, cai por terra, o que só tem a enriquecer, né, a experiência da escola. E nesse momento a gente começa a conversar sobre o que significa ter uma população que está presa nesse lugar há 60 anos e que pode construir renda, gerar renda, a partir de uma prática de economia solidária e tal. Então, a gente está tentando entender para onde pode ir essa experiência. Em breve, acho que eu preciso viver um pouco mais para poder contar essa história. Então, tentei resumir um pouquinho aí dessa minha experiência. A gente tá aí pro que daí vier. Obrigado.